Olá, eu sou o escritor Wisner Fraga e aqui no canal Acontece nos Livros eu comento a prosa produzida por escritores brasileiros contemporâneos. Valorize a nossa literatura. Antes de falar sobre o livro de hoje, eu peço que você se inscreva no canal. Breu, este é o título do livro de Mário Araújo, lançado pela Faria e Silva em 2020. Mário Araújo é um escritor paranaense, autor de A Hora Extrema, um volume de contos que foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2006, e Restos, livro de 2008. Este romance de Mário Araújo é dividido em 3 partes, ao longo de pouco mais de 250 páginas. É um romance fragmentado. Cada capítulo funciona muito bem separadamente e o leitor precisa montar esses flashes e construir a história do livro. A trama é sobre uma família do Paraná, uma grande família, em que são retratados tios, pais, tias, primos e primas, irmãos ao longo de várias décadas. Um destaque já para a narrativa é que as protagonistas da obra são todas mulheres, embora os homens ainda dominem as principais questões familiares, pelo menos até o ponto em que ainda estão vivos. Mesmo quando as famílias se tornam, digamos, matriarcais, é sob o estigma masculino. As 5 mulheres, Úrsula, Edna, Inácia, Marli e Aline, tentam manter a família unida, tentam se sobressair neste mundo familiar, tentam aumentar a influência sobre os demais, decidindo também sobre a vida dos demais. Mas, por outro lado, cada uma tem conflitos profundos e refletem muito sobre estes conflitos. O fio condutor da obra é a queda do pai de Úrsula, uma queda até certo ponto desconhecida totalmente. É um enigma e muitas vezes essa queda é tratada até de forma metafórica. Parece não ter havido uma queda física, mas sim uma queda em outros sentidos, uma queda social, econômica, afetiva. Isso começa a ficar cada vez mais explícito à medida que lemos o romance. Os vários pontos de vista corroboram com essa conclusão. Na primeira parte, nós conhecemos 4 protagonistas e parece, num primeiro momento, não haver ligação entre elas. Acompanhamos um dia da vida de cada uma, às vezes menos de um dia, pequenos recortes da vida, mas este não é o tempo do romance, digamos assim. De forma muito inteligente, nós conhecemos mais, tanto em termos de lugares quanto de tempo, e isso se dá por meio de lembranças, das lembranças dessas personagens. Na segunda parte do livro, o leitor começa a ter uma ideia sobre as ligações entre as personagens, começando aí, de fato, a ser construída a própria ideia de família. As conexões são muito mais profundas a partir desta segunda parte e os conflitos começam a se aprofundar. Aqui, o leitor começa também a descobrir as personagens que estão
presentes no livro inteiro. Começa a desvendar as personagens que já aparecem na primeira parte. Os parágrafos, de modo geral, são bastante longos e retratam os pensamentos das personagens, descrições, reflexões. Isso, de certa forma, dificulta a vida do leitor, que deverá estar muito atento à narrativa para não se perder em meio a tantas personagens. As aparências presentes em todas as famílias, os medos, os segredos, as intrigas, as invejas, as exclusões. Úrsula, sob este aspecto, se sente sempre excluída da família e sente algo dúbio pelo pai. Ao mesmo tempo que nutre um certo respeito, tem também um pouco de raiva, porque julga que ele é o responsável por essa exclusão. Tanto o pai quanto a própria Úrsula tentam provar que merecem ser parte desta família. Seria muito difícil dar voz diretamente a todas as protagonistas. Seria complexo construir o acento, a voz de cada uma. Assim, sob esse ponto de vista, o autor fez uma escolha muito feliz. Ele não investiu muito nos diálogos. Há poucos diálogos na obra. E o narrador, em terceira pessoa, dá conta de vários pontos de vista, da diversidade dos personagens, sem cair na tentação de construir uma voz, um acento para cada personagem. Há um vai e vem no tempo. Em um capítulo, as personagens estão em 1963, em outro capítulo estão em 2008, e isso é importante para que o leitor consiga discernir as diversas ligações entre as personagens. Embora não retrate de forma explícita os períodos políticos que as personagens atravessam, por meio da luta, dos conflitos, das perdas, o leitor facilmente intui que fazem parte de um contexto político, econômico e social. É um amplo panorama da classe média baixa de nosso país em várias décadas. Uma clara metáfora para essa ascensão, para a queda econômica é retratada por meio de carros, alguns mais luxuosos, principalmente no período inicial, lá dos anos 1960, e outros mais populares, casos do Fusca e do Fiat 147 que aparecem na trama. Foi novamente uma forma muito inteligente de instigar o leitor, já que o carro é e talvez sempre será parte da cultura e objeto de consumo do brasileiro. Outro ponto que merece destaque é a descrição, por exemplo, do sistema de saúde em vários momentos da trama. É claro que um comentário de 10, 15 minutos não dá conta de toda a complexidade de uma obra dessas, mas eu tentei traçar aqui um panorama bem geral do que acontece neste romance. Neste romance que é a estreia de Mário Araújo em narrativas mais longas. Para que você complete as lacunas que este comentário deixou, nada melhor do que ler esta obra. Eu vou ler agora o início deste romance para que você tenha uma ideia do estilo de narrativa escolhido por Mário Araújo. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros. E se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as editoras
e as publicações independentes. (6 de abril de 1963) Úrsula. As crianças se amontoavam nos degraus mais altos da escadaria da igreja, bem no centro, respirando o ar perfumado pela passagem da noiva, que saíra correndo e embarcara num aeroílis a caminho do salão de festas. Úrsula foi a única que ficou numa das margens, entretida com o vento que balançava a saia do seu vestido. Já vira a noiva por tempo suficiente dentro da igreja abafada, posicionada na ponta dos pés, entre a mãe e o irmão mais velho, com as mãos entrelaçadas em modo de prece, distraía-se permitindo que seus polegares escapassem à postura circunspecta e explorassem a textura do vestido macia, enquanto mirava no altar um Cristo igualmente delicado. Dentro da igreja, tivera a chance de avistar também vários primos, com quem se encontraria na saída da cerimônia, conversaria durante a festa e até mesmo trocaria confidências quando a noite e as brincadeiras tivessem avançado o bastante para deixá-los à vontade, embora no seu caso a resistência fosse muito além da mera timidez. Entre as crianças e adolescentes, que aguardariam ainda muito tempo até que os pais se desvencilhassem de tarefas inúteis, como despedir-se um dos outros para se reencontrar 15 minutos depois, havia primos de todas as cidades de que Úrsula já ouvira falar. Primos de Urubici, de Correia Pinto, de Lages, de Painel, que se diziam de Lages, e de curitibanos, cidades acanhadas, mas cuja proximidade entre si e as oportunidades que proporcionavam às famílias de se visitarem com frequência as tornavam muito mais atraentes do que Porto Alegre, onde Úrsula vivia com os pais e irmãos. Não importava que em Curitibanos ou Painel fosse impossível comprar um metro de tafetá, encontrado à torto e à direito nas lojas de Porto Alegre. A união dos primos vizinhos fazia a sua força. De Curitiba mesmo não havia ninguém, pois os tios, anfitriões da festa, tinham migrado há quase uma década de Santa Catarina para aquela cidade estranha, onde uma pessoa podia abrir o portão de casa pela manhã e encontrar o vizinho fazendo o mesmo, sem que isso significasse nenhuma obrigação de dizer bom dia. Foi o que o pai lhe contou. Se os primos eram muitos, seus nomes nem tanto, pois os tios faziam questão de insistir nas homenagens aos santos de devoção, e mais que tudo, aos seus ancestrais imediatos, o que resultava naquele outono de 1963 em 4 Josés, 2 Pedros, 4 Franciscos e 3 Auroras. E se ainda sobrassem criaturas inominadas após o preenchimento das cotas de santos e antepassados, então era facultado aos pais o uso da criatividade. E foi assim que surgiram Eustáquio, Aristides, Adalgisa e Elvis, como deferência a parentes mais distantes, vizinhos, por quem se nutria a simpatia, e astros da música que dominava as rádios. Úrsula homenageava com sua graça o outro lado da família, a avó paterna, falecida de tuberculose no exato dia em que a mãe intuiu que era uma menina a responsável pela forma arredondada do seu ventre. Certa vez, quando tinha 8 anos, Úrsula visitou os primos de Lages, que eram os mais numerosos e os mais unidos, pois passavam juntos o verão na casa de praia do tio Percival. Naquela época, ela ganhara a primeira versão do que hoje era o seu vestido de festa, um modelo em tafetá cor-de-rosa com delicadas estampas no mesmo tom e saia rodada na altura dos joelhos. Mais tarde, o vestido seria adaptado ao desenvolvimento da menina, graças às sobras de tecido de que as freguesas não davam falta e que permitiriam à mãe, costureira nas horas vagas,
manter guardadas aquelas pernas que cresciam sem parar e o torso que começava a ganhar volume.